Bem-vindo a mais um estudo Rabone. Nesse vídeo você vai ver um resumo do livro de Gênesis. E por que você deve assistir esse vídeo até o final? Porque você vai ter uma visão macro do livro de Gênesis. Isso vai te ajudar muito quando você pegar um texto para ler. Você vai ler tendo uma visão do todo, e isso faz toda a diferença na hora do estudo. O vídeo foi estruturado de forma dinâmica, facilitando a compreensão e a memorização dos pontos principais de Gênesis. Então bora lá! O título Gênesis pode ser traduzido para Origens. São 50 capítulos que podemos dividir em 3 temas principais: criação do mundo, origem da humanidade e origem do povo de Israel. Foi escrito por Moisés por volta do século 13 a.C. Os principais personagens são Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e José. Os 3 primeiros capítulos narram a criação do mundo e a história de Adão e Eva. Deus criou Adão do pó da terra. Mais tarde, fez ele pegar no sono e da sua costela criou Eva. Os dois tinham um paraíso à disposição, o Jardim do Éden, onde tinham um relacionamento diário com Deus e muita fartura. Podiam comer de todas as árvores, menos uma. Tentada pela serpente, Eva come do fruto proibido e Adão, distraído, cai junto. A consequência da desobediência é que o pecado entrou no coração de Adão e Eva, e eles foram expulsos do jardim. Agora, eles se tornaram mortais, conheceram o sofrimento. Adão teve que trabalhar pelo alimento e Eva daria à luz com dor. Mas aqui já podemos ver a graça do Pai. Deus promete uma redenção. Um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente é Jesus. E assim como todos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus. Gênesis 4 nos conta a história da descendência de Adão e Eva. Os primeiros a nascer foram Caim e Abel. A vida deles foi marcada quando prepararam uma oferta para Deus. Caim trouxe frutas e vegetais. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, mostrando que o Senhor merece o melhor. Deus não recebeu a oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. A oferta de Abel aponta para a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomado pela ira, Caim matou Abel. Então Caim recebe o castigo de vagar pela terra. Gera uma descendência marcada pela violência e corrupção, como seu filho Lameque, que se orgulhou de matar um homem. E quando tudo parecia perdido, Deus mostra que seus planos não podem ser frustrados. Depois da morte de Abel e o pecado de Caim, Deus concedeu a Adão um novo descendente, chamado Sete. Em Gênesis capítulo 6 a 9, nós vemos a história de Noé e o dilúvio. O cenário é um mundo cheio de pecado e corrupção. A maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, a ponto de Deus se entristecer por ter criado o homem. Então Deus decide enviar um dilúvio e destruir toda a criação. Mas Noé achou o favor de Deus. Ele era um homem justo e íntegro. A Bíblia nos diz que Noé andava com Deus. Deus lhe deu instruções para que ele construísse uma grande arca, e Noé fez a arca obedecendo cada detalhe. Seguindo a direção de Deus, Noé entrou na arca com a sua família e também com os animais, macho e fêmea de cada espécie. Então por 40 dias veio o dilúvio, inundando toda a terra. Depois que passou o dilúvio e as águas baixaram, Noé enviou um corvo para saber se havia terra seca. Não funcionou. Então ele enviou uma pomba, que numa segunda tentativa retornou trazendo uma folha nova de oliveira. Depois de 7 dias, soltou a pomba novamente, que não retornou. Era um sinal de que as águas realmente haviam baixado.
Noé saiu da arca com os animais e sua família para uma nova vida sobre a terra. Ele levantou um altar e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes, de que nunca mais haveria outro dilúvio para destruir a terra, tendo o arco como sinal dessa aliança. Gênesis 11 nos fala da Torre de Babel. Homens se juntaram para construir uma torre que chegasse até o céu. O propósito era mostrar grandeza e habilidade, se tornarem famosos. Esse propósito mostrava o orgulho deles, com a busca pela fama. Também mostrava a rebeldia deles diante da ordem de Deus, após o dilúvio, para que enchessem a terra, além de simbolizar o erro do homem em tentar alcançar o céu por mérito próprio. Deus desaprovou essa iniciativa e a torre nunca foi concluída. Ele confundiu as línguas das pessoas para que não pudessem mais se comunicar. A vontade de Deus prevaleceu, e eles foram dispersos pela face da terra. Do capítulo 12 ao 25, nós vemos a história de Abraão. Deus chama Abraão de sua terra natal para uma terra que ele não conhecia. Abraão e Sara, sua esposa, já eram avançados em idade. Além disso, ela era estéril. Mas Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe dar muitos filhos, terras e bênçãos. Abraão crê e é considerado justo. Ele viaja para a terra prometida, junto com Sara e seu sobrinho Ló. Nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão enfrenta algumas dificuldades e realiza atos de fé. A principal delas foi oferecer Isaque, seu único filho, como oferta a Deus. Mas antes que o sacrifício fosse feito, Deus envia um cordeiro para substituir Isaque. O cordeiro representa Cristo, que morreu no nosso lugar. Conforme Deus prometeu, Abraão se tornou pai de uma grande nação, sendo modelo de fé e obediência a Deus. Do capítulo 25 ao 35, nós vemos a história da geração de Isaque. Isaque se casou com Rebeca e teve 2 filhos, os gêmeos Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e tinha o direito da bênção da primogenitura, porém ele cedeu esse direito ao seu irmão Jacó, trocando por um prato de lentilhas. Então Jacó toma a bênção de Esaú através de um plano arquitetado por sua mãe, Rebeca. Depois, com medo de Esaú, fugiu para longe de sua casa. Foi quando ele conheceu Raquel e se apaixonou por ela. Jacó trabalhou 7 anos para Labão, pai de Raquel, para poder se casar com ela. Só que o enganador Jacó foi enganado pelo seu sogro Labão e recebeu Lia, a outra filha, no lugar de Raquel. Para ter Raquel como esposa, ele teve que trabalhar outros 7 anos para o sogro. Ele foi pai de 12 filhos e uma filha. Desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. Um desses filhos era José, o filho preferido de Jacó. E para finalizar o nosso resumo, do capítulo 35 ao 50, nós vemos a história de José. Mas antes de falar sobre José, quero te pedir para deixar o seu like. Assim você ajuda muito esse canal, que tem como objetivo cumprir o chamado de divulgar e ensinar a palavra de Deus. José ganhou de seu pai uma capa colorida, gerando inveja nos seus irmãos. Para piorar a situação, José teve 2 sonhos onde seu pai e seus irmãos se curvavam diante dele, e contou isso para eles, gerando ainda mais raiva nos irmãos. Seus irmãos venderam ele como escravo e mentiram para Jacó, dizendo que José havia morrido. Em 13 anos no Egito, José passou de escravo e preso para governador da nação. Ele passou um tempo como escravo na casa de Potifar, onde virou seu braço direito, cuidando de todos os seus bens. Foi acusado injustamente de assédio pela esposa de Potifar e parou na prisão. Incrivelmente, lá ele também prosperou e foi nomeado administrador da prisão. O copeiro e o padeiro de Faraó foram presos e lançados no mesmo lugar que José. Cada um deles teve um sonho,
que foram interpretados por José. E tudo aconteceu conforme a interpretação de José. O padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao seu cargo. 2 anos depois, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro se lembrou de José. José interpretou o sonho de Faraó, que previa a chegada de 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Também entregou uma estratégia para passar pelo tempo de crise. Faraó ficou admirado e colocou José como o segundo homem mais importante de todo o Egito. Durante o período de fome, o Egito tinha provisão suficiente para toda a nação e ainda tinha para vender para outras nações. Nesse tempo, José reencontra seu pai e se reconcilia com seus irmãos. Concluímos assim esse panorama de Gênesis. Te aconselho fortemente a ler todo o livro, com calma, meditando e deixando o Espírito Santo falar com você. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.